Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos para mais um culto no lar. Lembrando de desligarmos ou então colocarmos no silencioso os aparelhos celulares e também colocar uma água, né, para que ela seja fluidificada, possa ser bebida após a reunião. Vou começar então com uma leitura preparatória para que nesse momento a gente possa começar a se desligar de pensamentos e preocupações cotidianas da vida e começarmos a nos concentrar para receber os fluidos da reunião. Eu estou aqui com a leitura do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Ajude sempre. Diante da noite, não acuse as trevas, aprenda a fazer lume. Em vão condenará você o pântano, ajude-o a purificar-se. No caminho pedregoso, não atire calhaus nos outros, transforme os calhaus em obras úteis. Não amaldiçoe o vozerio alheio, ensine alguma lição proveitosa com o silêncio. Não adote a incerteza perante as situações difíceis, enfrente-as com a consciência limpa. Debalde censurará você o espinheiro, remova-o com bondade. Não critique o terreno sáfaro, ao invés disso, dê-lhe adubo. Não pronuncie mais palavras contra o deserto, auxilie a cavar um poço sob a areia escaldante. Não é vantagem desaprovar onde todos desaprovaram. Ampare o seu irmão com a boa palavra. É sempre fácil observar o mal e identificá-lo. Entretanto, o que Cristo espera de nós outros, é a descoberta e o cultivo do bem para que o divino amor seja glorificado. Tenho aqui mais uma leitura do livro Pétalas, de Adeilson Salles. Desapego. O desapego revela a maturidade do espírito em seus relacionamentos. Ainda é difícil para muitos entender que o amor não significa propriedade. Uma análise coerente e singela nos revela que os corações queridos se vinculam a nós por afinidades desenvolvidas ao longo de muitas vidas. O amor verdadeiro se constrói ao longo dos séculos nas refregas reencarnatórias. O desapego, quando alcançado, é garantia de paz e serenidade, pois está isento do ciúme e de outros males. Quanto maior o amor, menor o apego. Muito bem. Então, vou passar aqui um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje, para poder ser preparado o material, né? Vai ser o capítulo 5, item 22. Pai amado, de infinito amor, bondade e justiça, nosso Criador, que nos aguarda pela evolução e sem castigo, que cheguemos a espíritos puros e possamos compartilhar com Ele todas as alegrias dessa plenitude. Pai que nos auxilia, esteja sempre conosco, Pai amado. Querido Mestre Jesus, nosso querido irmão e amigo, irmão maior de tanta luz, governador do nosso planeta. Obrigada, Cristo, por tudo. Sempre nos escuta e nos auxilia de uma forma ou de outra, mas nunca somos deixados de ser atendidos. Obrigada, Jesus, por estar zelando por cada um de nós e por esse planeta. Queridos mestres, queridos trabalhadores do lar do amor, e nossos guardiões espirituais, nossos guias, que sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião no nosso lar,
para um culto onde pedimos que possamos ter a claridade de pensamento para podermos refletir sobre os ensinamentos que vêm e colocarmos em prática os mesmos em nossa vida. Pedimos também as bênçãos também para a nossa casa e para todas aquelas entidades encarnadas ou desencarnadas que conosco possam estar, que possam ser atendidas, ouvidas, encaminhadas, que possamos ser esclarecidos. Pedimos o início, Pai, de uma reunião, que assim seja, graças a Deus. Bem, então o estudo de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 22. Dizeis muitas vezes, referindo-vos a um homem mau que escapa de um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, podeis até estar com a verdade. Muitas vezes, Deus dá efetivamente a um espírito, ainda jovem nos caminhos do progresso, uma prova mais longa do que a um bom, o qual poderá receber como recompensa de seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. De qualquer forma, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, estais cometendo uma ofensa. Se o homem de bem morre, se o vizinho da casa ao lado é um malvado, dizeis, seria bem melhor que este se fosse. Acontece que estais julgando erroneamente, pois aquele que parte acabou sua tarefa, e aquele que fica talvez nem a tenha começado. Por que gostaríeis, então, que o mal não tivesse tempo de terminá-la e que o outro ficasse ligado à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo cumprido o tempo da sua pena, permanecesse na prisão e fosse dada a liberdade a um outro que não tivesse esse direito? Sabei, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços corporais. E enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não julgar aquilo que não podeis compreender, e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem, mas vossas capacidades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos rudes sentidos. Esforçai-vos para deixar pelo pensamento vossa mesquinha visão, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos e apenas vos parecerá um incidente na duração infinita de vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Muito bem. Lendo esse texto, algumas ideias que me vêm à mente são as seguintes: conforme muito bem foi dito, Deus é sempre justo e bondoso. Então, Ele não vai querer deixar na Terra, encarnado, um espírito bom que de repente já cumpriu com sua missão de uma forma satisfatória e já pode voltar à espiritualidade, que é a nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira vida, de nossa essência de espírito. Porque quando estamos aqui na Terra, nós estamos mergulhados no corpo material, nas atividades da vida material, no nosso sustento, no nosso trabalho, e ficamos muito ligados a essa vida, esquecendo-nos de que viemos da vida espiritual, pátria para a qual nós vamos retornar quando largarmos o nosso corpo físico, terminada a nossa existência. Então, da mesma forma, Deus sabe muito bem o que é melhor para cada um. Nós não somos obrigados a fazer mais ou menos do que aquilo que nos cabe. A nossa cruz, nós vamos carregá-la de acordo com aquilo que podemos. Deus sabe exatamente qual é a cruz de cada um, o quanto a gente pode carregar, quanto tempo a gente deve ficar encarnado na Terra, né? Em cada encarnação. E não só isso,
também nós, antes de encarnarmos, nós fazemos um plano espiritual, um planejamento, junto com entidades mais evoluídas do que nós, e nós lá repensamos tudo que deixamos de cumprir na última encarnação, e lá na espiritualidade fazemos novas promessas e nos empenhamos, então, em vários sentidos, a fazer vários trabalhos ou missões, ou às vezes mesmo tentando cumprir com erros, né, do passado. Às vezes a gente pede uma certa limitação, até mesmo algum tipo de patologia, algum tipo de pequeno sofrimento, mas que aquilo vai nos moldar e vai nos ajudar a evoluir e completar uma tarefa que falhamos no passado. Então isso tudo é importante. Nós, quando viemos, nós sabemos exatamente o tempo que nós vamos durar. E Deus não deixa que a gente fique na Terra um dia a mais se isso não for necessário. Nós temos o tempo certo para virmos, ficarmos e retornarmos à pátria espiritual. Então, não podemos, não é necessidade de ter tristeza nessa hora, ou mesmo revolta de pensar, poxa, por que essa pessoa boa foi? Pelo contrário, tem um ditado que diz que ao Senhor apraz trazer para perto deles os bons. Então, aqueles que são bons voltam mais cedo. Quantas vezes a gente pensa, uma pessoa tão boa e faleceu, podia estar aqui, mas que bom, ela era tão boa que agora ela já pode retornar à espiritualidade. E vai feliz por ter cumprido muita coisa, né? Porque quando se faz muita bondade e caridade, o espírito retorna com uma satisfação imensa de dever cumprido. E aqueles, às vezes, que estão pouco evoluídos, esses espíritos, precisam ficar mais tempo aqui, porque como são pouco evoluídos, às vezes não fazem tanta caridade, não tentam evoluir praticando o bem, ou mesmo procurando uma religião que possa colocá-los no caminho das coisas certas, evitar as maldades, as intrigas, o egoísmo, o orgulho. São espíritos mais novos, então para eles é importante às vezes uma caminhada maior do que aquele espírito já mais antigo, de mais encarnações, que pode assim retornar antes. Isso está sendo dito também no texto, né? Então temos que pensar assim, nada é por acaso. Nós, na verdade, quando ficamos e vemos partir um ente querido, nós aqui sentimos saudade, né? Pela ausência daquela pessoa, aquela ausência que fica. Mas nós vamos todos nos encontrar, porque isso está nos desígnios de Deus. Todos nós nos reencontraremos. E temos, na verdade, uma família espiritual muito grande, porque não é só essa última família da encarnação. Aqueles que partem e deixaram outros aqui, esses outros também que ficaram já tiveram tantas outras vidas e ao retornarem não só vão encontrar de novo com irmãos, com cônjuges, com pais, mães, mas também com outros irmãos, cônjuges, pais e mães de outras vidas. E tudo isso é uma verdadeira festa, quando há o amor que une esses laços. Então, nós devemos sempre pensar, nunca imaginar qualquer tipo de... Quando alguém parte e a gente acha que não deveria ter sido a hora, porque isso está nos desígnios de Deus, está na concordância daquele espírito que veio, que sabe que existe um planejamento para ele. E muitas vezes também aqueles que ficam mais tempo aqui são muito bons e estão ficando por mais tempo porque eles vieram querendo aceitar uma missão para poder adiantar a sua evolução. Então eles vêm numa missão caridosa, como a gente tem Madre Teresa. Nós temos assim espíritos que vieram para fazer muita caridade, que foram muito bons e que viveram um tempo até prolongado, né? Então, esses espíritos também têm o seu tempo e também retornam, e às vezes não ficam tão pouco quanto outros espíritos bons, porque eles quiseram uma missão maior. E cada um tem a sua história. Então, devemos sempre lembrar que Deus é sempre infinitamente bom, amoroso. Portanto, cada um tem o seu tempo determinado.